Meus irmãos, daremos continuidade à nossa série de mensagens na carta de João, na primeira carta de João. Hoje faremos a leitura do capítulo 2, do verso 22 ao verso 29. Sim, nós vamos terminar um capítulo. Tá difícil, né? A gente está indo devagarzinho. Mas hoje faremos a leitura do capítulo 2 de 1 João, do verso 22 ao verso 29. E se a mensagem tem um tema, tem um nome, seria a mais terrível mentira e a maravilhosa verdade. Vamos nos colocar de pé para a gente ler a palavra do nosso Deus? 1 João, capítulo 2, do verso 22 ao verso 29. Diz assim a palavra de Deus: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é maravilhosa e ela está sendo lida e estudada aqui na tua casa. Pedimos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor revele aos nossos corações a tua palavra, que possamos compreender, Senhor, a tua lei e que possamos interiorizar e praticar, Senhor. Não permita, Pai, que nada tire a nossa atenção, que homem nenhum se coloque à frente da tua mensagem, mas que seja o Senhor a falar conosco, com teu povo, para que possamos crescer em graça e continuar nessa caminhada da fé. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, nos mantenha atentos para ouvir a tua voz. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Podem tomar assento. Pastor, obrigado pela água. Bom, meus irmãos, a mais terrível mentira e a maravilhosa verdade, esse é o tema da mensagem. E alguns meses atrás, minha sogra me fez uma pergunta. Ela perguntou assim: Augusto, a Helena, a sua filha, ela vai poder, acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa? Ela perguntou isso. Você vai estar maculando a infância dela? Vai deixar ela acreditar nessas coisas? Bom, minha resposta para ela foi: o Papai Augusto trabalha o dia inteiro, o ano inteiro, para que no final do ano, um senhor de vermelho acima do peso e um mamífero que está aparentemente botando ovo ganhar a minha gratidão. Eu não entendo isso muito, não. Como é que eu faço alguma coisa para o meu filho e ela agradece outra pessoa? Ou ela entende que ela tem que ser boazinha o ano inteiro por causa de um outro cara, e não por mim, e não porque ela me deve respeito? Eu não compreendo muito isso, não. Eu tenho um pouco de dificuldade nessas coisas. E já imagino que provavelmente serei chamado em algumas escolas, dependendo das escolas, né, serei chamado na direção, porque talvez a minha filha esteja espalhando para todo mundo aí que Papai Noel não existe, que Coelhinho da Páscoa não existe.
Bom, fazer o quê? Eu não sou a favor dessa quadrilha, tá bom? Esse negócio tem que acabar. Essa quadrilha criminosa aí de papais noéis e coelhinhos e outras pequenos seres que vão tirando ali o mérito dos pais. Mas tudo bem. Acho que eu vou me tornar pai, né? A gente vai ficando mais sério, mais severo com essas coisas. Mas, enfim, quando assisto algumas séries com a Bruna, a gente agora fala aqui numa questão de brincadeira, mas quando a gente assiste algumas séries, a gente vê que isso é uma coisa muito séria nos Estados Unidos. Aqui talvez para a gente não. Mas quando uma criancinha vai para a escola e espalha e diz que, olha, Papai Noel não existe, as outras crianças elas entram numa pequena crise existencial, porque disseram que não podia. E aí os pais são chamados na escola e eles têm que responder, têm que lidar com essa situação, porque estão ali maculando a imagem do bom velhinho para as crianças, e as crianças estão passando pela primeira crise existencial delas. Né? Isso parece engraçado, mas isso acontece. Isso acontece. E eu entendo, meus irmãos, que eu não posso roubar a dádiva do Papai do Céu, porque é Ele quem dá tudo. Então, a Helena ela tem que aprender a ser grata a quem realmente é digno de gratidão. É Ele quem nos dá todas essas coisas. Mas é engraçado você pensar como uma criancinha acaba entrando nessas pequenas crises, pensando, ué, Papai não existe? E aí é interessante, e você pode pensar, Augusto, é bobeira, não precisa. Mas, em algum momento, quando a criancinha chegar à conclusão de que essa quadrilha, como eu disse, não existe, eles vão perguntar, ué, então mentiram para mim. Então mentiram para mim. Isso parece bobeira, mas você começa a apresentar para a criança que talvez a tua palavra ela não é 100%. Ou que às vezes você mente, ou que às vezes você não diz a verdade. Coisas pequenas, mas que começam a minar a própria veracidade da tua palavra. Porque quando você diz para o seu filho, sim é sim e não é não, e um dia ele entender que o sim é não, a confiança dele em você já começa a decair. Por quê? Porque a mentira, ela promove isso. Existe uma série de mazelas que a mentira ela vai acarretando, né? Dependendo da gravidade da mentira, mais grave é, naturalmente, ou mais catastrófica é o seu resultado. E hoje, nós pensaremos sobre uma terrível mentira, talvez a pior das mentiras. Vou deixar que os irmãos pensem comigo se ela é realmente a mais grave. Como eu disse, eu entendo que não importa os efeitos da mentira, toda mentira, na sua escala, ela é prejudicial. Se você diz para um filho, não faz isso, senão eu vou te pôr de castigo, e ele faz, e você não o põe de castigo, amanhã ele vai repetir isso, porque ele entendeu que você não pôs ele de castigo. Percebe? De pouquinho em pouquinho, ele vai minando, você vai minando a sua própria palavra. Então, se você diz para o seu filho, eu vou te pôr de castigo, põe ele de castigo. Se você diz, pode fazer tal coisa, ele faz e você briga, você também está mostrando aí que há um problema. Enfim, a gente está usando o exemplo de uma criancinha. Mas para adultos, isso é muito mais grave, isso é muito mais sério. Pense você, um adulto, que confiou numa promessa que alguém prometeu e disse, ó, eu estou contigo. E naquele dia, tal pessoa não esteve. Como isso dói, como isso promove em nós uma rachadura, uma ferida e torna o perdão difícil de ser concedido. Muitas pessoas, elas não concedem perdão por um ressentimento, porque uma palavra foi dita e não foi cumprida. Bom, aqui, hoje, João está falando sobre uma mentira muito grave, muito grave. Esta mentira é, Jesus não é o Cristo. Essa talvez seja a mais terrível das mentiras. O verso 22 e o verso 23 diz assim, acompanhe comigo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Ora, esta
talvez seja a mais terrível das mentiras. Jesus não é o Cristo, para facilitar o nosso entendimento. Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Por que essa mentira ela é tão terrível? Antes disso, vou contar sobre um rapaz, um conhecido, que disse para mim que perdeu uma amizade para sempre, em função dessa questão. Cristo é ou não é? Jesus é ou não é o Cristo? Jesus é ou não é o próprio Deus? Ele fazia faculdade, tinha um amigo que fazia faculdade junto com ele, estudavam juntos, iam para a faculdade juntos e estavam sempre juntos. Num determinado dia, esse amigo que me contou a história, ele percebeu que não tinha dinheiro nem para comer enquanto ele estava na faculdade, porque era integral, e nem para pegar a condução para casa. E eu já disse isso numa perspectiva de Rio de Janeiro, de estado, a gente transita muito entre muitos bairros, tem um trem que passa e leva de um ponto a outro, justamente porque existem instituições que tem numa cidade e não tem nas outras. Eu, por exemplo, morava numa cidade pequena, no Rio de Janeiro. Para eu poder ir para a minha faculdade, ou eu poderia pegar um ônibus que me levaria algo em torno de 1h30 para eu chegar, ou eu pegava um trem abarrotado de gente, ia que nem uma lata de sardinha para a faculdade, algo em torno de 45, 50 minutos. Então, imagina, não ter o dinheiro para voltar para casa. E o outro amigo, ele resolveu dar, ele deu o dinheiro para que o amigo pudesse ter o que comer e deu também para que ele pudesse voltar para casa. E voltando, um conversando com o outro, o amigo que deu o dinheiro, ele disse, abriu o coração para esse amigo e disse o seguinte: olha, eu confesso que eu não entendo vocês cristãos. E aqui a gente percebe que dois amigos estão lado a lado, mas em locais opostos. E ele diz o seguinte: eu não entendo vocês cristãos porque por que vocês precisam dizer que só o Deus de vocês que salva? Por que vocês dizem que só Jesus de vocês salva? Esse amigo, ele era de uma religião de matriz africana. E ele não concordava com isso. Ele dizia: por que você diz isso? Eu acho isso tão terrível. Você dizer que o caminho da outra pessoa não é certo, não faz bem. Por que você fala isso? Eu não entendo vocês cristãos. Ora, pensa agora comigo. O amigo tinha acabado de receber a passagem. Foi alimentado pelo outro amigo. E agora esse amigo diz isso para ele. Como responder isso? E esse amigo ele disse o seguinte: olha, a gente entende que só há um caminho, porque só há um caminho mesmo. Eu entendo na minha religião que é impossível se aproximar de Deus sem Jesus Cristo. Aí o amigo contra-argumentou: mas se eu fizer tal coisa sem Jesus, a Bíblia diz que não é nada. Mas isso é um absurdo, porque vocês estão reduzindo o caminho. Quem fez de vocês os donos da verdade? A palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz. E aí entrou numa discussão e eles nunca mais se entenderam. Uma amizade foi desfeita para sempre. Por quê? Porque Jesus é ou não é o Cristo. Meus irmãos, essa talvez seja a maior das mentiras. Dizer que Jesus não é o Cristo, porque tem implicações severas e diretas para o resto das nossas vidas. Se Jesus ele é o Cristo, existem implicações. Se Jesus não é o Cristo, existem outras implicações também. E a gente precisa pensar nisso. Nós, enquanto cristãos, compreendemos que Jesus, ele é o Cristo de Deus. E vocês lembram que João aqui, ele está justamente combatendo falsos mestres. Haviam outros caras que diziam que Jesus não era o Cristo. Eles diziam, inclusive, que Jesus era até um camarada legal e que por um tempo ele foi o Cristo. No momento do batismo, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus. Naquele momento ele se tornou Cristo, ficou ali com o poder de Cristo
vê nessa opção Só de que na segurança hora da do crucificação, Windows. Simples. esse poder de Clique Cristo em abandonou a proteção Jesus. contra vírus E Jesus já ameaças. já não era mais Feito Cristo, ele isso, voltou a vamos ser clicar homem. aqui em E é por isso gerenciar que ele diz, configurações e vamos meu desativar Deus, isso por que aqui. me abandonaste? Caso É isso que apareça esses um caras estão conteúdo visual dizendo. aqui pra vocês, Que eles a gente estão clicar reclamando sim, que Jesus, na apenas verdade, isso. não Vou era minimizando o agora Cristo. essas telas aqui, E João, fazer o ele está download combatendo esse do ensino. Ele está arquivo, falando, olha, eu isso é um deixei o link absurdo. na descrição. Nós Você vai ouvimos. acessar o site, Nós não tem ouvimos. propaganda nenhuma, Nós e já pegamos, não está no primeiro impediu o capítulo. download, é somente Nossos você olhos ler, viram, nossas mãos o guardar, tocaram. download e fazer o Aquele download. ali Feito o era download, o rapaziada, Cristo de você Deus, vai o esperado. esse arquivo que você baixou, beleza? Que eu deixei disponível para vocês. E agora, é somente você existem localizar a pessoas, parte, ok? como nós vimos Que na semana foi passada, alguns gerado. dentro da E a igreja, única coisa que você dizendo precisa que fazer Jesus não era é o clicar Cristo. no botão direito, em cima E do aqui, mouse, em cima desse João arquivo está aqui, combatendo e isso. clicar em executar. E por que é Pronto, preciso tá combater esse ensino? Pronto. Porque uma perspectiva somente incorreta vocês sobre aguardarem. quem Cristo Ele vai é se conectar no nos servidor, trará você tem as consequências ativações, chave, definitivas, consequências eternas. Existe aí um meme da internet, né, aquelas imagenzinhas, que é muito famosa, que é pessoal que não é da igreja adora, que costuma dizer assim, seja como Jesus, ande com todo mundo, tome uns vinhos, participe das festas, bata em quem comercializa a fé e tal. Quem não é da igreja adora isso. Coloca sempre na internet como se estivesse nos afrontando, dizendo, vocês são crentes, mas vocês não andam igual a Jesus. Mas, naturalmente, essas pessoas não compreenderam quem Cristo era. Não compreenderam o que Cristo foi, nem o que ele veio fazer. Muita gente entende Jesus como uma figura social. Mas a grande diferença entre o judeu e o cristão protestante está justamente nesse ponto. Porque o judeu acreditava que Jesus Cristo seria um libertador político. Ele viria, então, romper com as amarras, iria libertar Jerusalém da direção política de Roma. Isso não aconteceu. E por isso, ainda hoje, existem pessoas que acreditam no Deus de Israel, mas não acreditam em Jesus como Cristo, porque esperam ainda que venha tal libertador político, num contexto físico e social. Jesus não veio para isso, seus milagres não eram para isso. Semana retrasada, se eu não me engano, o pastor falou justamente sobre isso. Jesus fazia milagres, mas o objetivo não era o social. O objetivo era provar que ele era Deus e glorificar o Pai. E com isso, nós entendíamos, caramba, se esse camarada está realmente curando as pessoas, então quando ele diz que ele é caminho, verdade e vida, então ele deve ser mesmo. Por quê? Como eu posso provar para alguém que eu perdoo pecados? Não dá para eu saber se meu pecado está perdoado. Se alguém chega para mim e fala, teu pecado acabou, cortei, não tem mais que pagar por ele. Como é que a gente vai provar isso? Como a gente vai provar isso? Jesus faz o seguinte, tranquilo, você que não está andando, pode se colocar de pé. E aí você pensa, caramba, se ele faz o coxo andar, então ele tem poder para pagar pecados. Essa é ali a didática, a pedagogia que Cristo utiliza com relação aos seus milagres. E aqui tem pessoas que dizem que Jesus não é o Cristo. Na nossa sociedade, o da moda é dizer que o Jesus que veio é um Jesus mais socialista. É um Jesus que é menos crítico e muito mais da galera. Bom, eu entendo, e a Bíblia me diz isso, é que não importa o quanto amemos ou respeitemos alguém, haverão fronteiras que nós não poderemos ultrapassar. E a palavra de Deus, ela é categórica nisso. Veja comigo Mateus, capítulo 10, verso 34 e 37. Mateus, capítulo 10, verso 34 e 37. Palavras de quem? Palavras do rei. Quem, pois, me confessar diante dos homens, Mateus capítulo 10, verso 32. Eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Sente o drama agora. Não pensem, verso 34, que vim trazer a paz à terra.
Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer com que homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Segura a emoção, porque o texto dá um susto na gente. A gente sempre entendeu que Jesus vem para trazer paz. Como é que ele diz que veio para trazer espada? Bom, meus irmãos, é importante compreender que quando Jesus se manifesta como o Cristo, ele naturalmente divide pessoas, divide grupos. E aqui, infelizmente, algumas famílias serão afetadas. Algumas amizades serão afetadas. Por quê? Porque nós não podemos negociar o Evangelho. Paulo, quando diz aos Romanos, no capítulo 9, se não me engano, no início, ele diz: eu queria ser separado de Deus, para que vocês pudessem estar junto deles, mas não dá. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso ultrapassar determinadas fronteiras. E aqui, se eu não compreendo que eu ajunto com Cristo, então estou espalhando sem Ele. Aqui, o Evangelho ele é categórico em dizer que haverão dissensões. Nós não agradaremos a todos. E o próprio Cordeiro de Deus não agradou a todos. O texto aqui, e o que Cristo quer dizer nesse momento é que a sua proposta trará dissensões. O que ele tem para oferecer trará desavenças, até entre familiares. Naturalmente, isso não é algo legal. Naturalmente, não é algo que queremos. Ninguém quer acabar com uma amizade. Ninguém quer estar separado, distante, obrigado com a sua família. Mas nós não podemos ultrapassar algumas fronteiras. Entre Cristo e a família, Cristo. É sempre Cristo. É doloroso, meus irmãos. É doloroso e traz algumas implicações severas. Mas é o que há. É o que é. Bom, aqui eu até abro para vocês uma verdade de minha oração, da oração da Bruna. Antes da Bruna engravidar, nós pedíamos: Senhor, se o Senhor tiver que nos dar uma criança, nos dê uma criança cristã. A gente não quer criar uma pessoa que não é sua filha. Nos dê um filho cristão para criar, em nome de Jesus. Nos dê um filho cristão. Nós queremos educar o teu povo. Então não nos dê, por favor, um filho que não é teu filho. A gente prefere não ter filho. Ok, esse foi o nosso pedido, a Bruna engravidou. Mas a gente não sabe, meus irmãos. Helena pode crescer e se tornar uma inimiga da fé. Assusta ouvir isso. Mas ela pode se tornar uma inimiga da fé. O que vai acontecer? Bom, enquanto pai, eu vou amá-la. Enquanto cristão, ela não tem parte comigo. Porque entre Jesus Cristo e a minha filha, eu fico com Jesus Cristo. Assusta, né, meus irmãos? É duro ouvir isso, mas essa é a verdade. A minha oração e o meu desejo é que o Senhor me dê todas as ferramentas necessárias que eu tenho para que a Helena seja sempre cristã, para que eu faça dela a melhor cristã que eu puder. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre mim, para que quando eu ensine as Escrituras para minha filha, os olhos dela se abram e ela ame ao Senhor Jesus. Porém, talvez, é possível que ela não ame a Deus. Pode acontecer. É duro. Bom, aí existe uma série de implicações. Eu sei que as pessoas acabam ficando com bastante dúvida com relação a isso, e muita gente acha até um pouco grosseiro, assim, cruel, de um pai dizer isso da filha. Tem gente que pode pensar: tua filha não nasceu, daqui a pouco ela nasceu, eu quero ver se tu vai manter isso aí. Bom, meus irmãos, faz parte. Minha oração é que eu nunca passe por isso, né? Existe um pastor muito famoso, chamado John Piper. Ele é um prolixo autor de livros, é um homem excelente, eu tenho bastante coisa dele, o admiro bastante. Mas o seu filho é uma pessoa que está o tempo inteiro fazendo campanha contra a igreja. O tempo inteiro. E ele diz: bom,
o que eu posso fazer é orar pelo meu filho. Ele já é um homem adulto, ele já tem as suas decisões. A minha oração é que o Senhor o transforme, é que o Senhor o mude. Mas enquanto ele se posicionar contra Cristo, eu tenho que me posicionar contra ele. Então, enquanto ele estiver falando mal do Evangelho, eu preciso defendê-lo. Eu não posso passar a mão na cabeça só porque é meu filho. Então, assim, é muito doloroso. Você vê na voz dele um senhor, na casa dos seus 70 anos, que sofre, que chora, mas que está defendendo a fé. Bom, haverão desavenças, haverão divisões. Esperamos em Deus que isso não seja no nosso lar, que isso não seja na nossa casa. Essa deve ser sempre nossa oração, que não seja aqui, que não seja conosco. Porém, entre Cristo e os homens, a gente fica com Cristo. Sempre, sempre, meus irmãos. Sempre. Bom, mas pense comigo nas implicações. Se Jesus não é o Cristo, e se alguém contou uma mentira para a gente? E se alguém disse que Jesus não é o Cristo? Bom, se Jesus não é o Cristo, nós estamos vivendo uma vida mais pesada do que o necessário. Nós estamos vivendo uma vida mais pesada do que o necessário. Essa semana, acho que eu estava conversando com o irmão Tiago, e a gente estava pensando sobre conteúdo e de internet, o que a gente podia fazer e tal. E aí eu comentei com ele, falei, rapaz, é impressionante a quantidade de adolescente que está ganhando uma nota, falando abobrinha na internet. Tem gente ganhando muito dinheiro mesmo. E o Tiago disse para mim, mas isso sempre vai acontecer. Enquanto tiver gente para ouvir abobrinha, vai ter sempre alguém para falar. Isso vai sempre acontecer. Esses caras vão sempre ganhar muito mais dinheiro. E é verdade. Eles vão ter sempre muito mais para ouvir ou receber, porque eles não têm preocupação com o seu conteúdo. O nosso conteúdo, ele é um conteúdo que vem do próprio Deus. Nós não temos autoridade para modificá-lo de maneira nenhuma. E a gente transmite. Mas por isso vivemos uma vida muito pesada. Não é verdade? Como eu disse, às vezes vamos perder amizades com isso. Às vezes vamos estar brigados com nossos parentes. E isso é uma vida pesada. Se Jesus não é o Cristo, nós estamos vivendo uma vida muito pesada, muito mais dura do que o necessário. Se Jesus não é o Cristo, nós fomos enganados, porque aprendemos que a nossa esperança está nele. Mas se ele não é o Cristo, que esperança é essa? É por isso que Paulo fala, nós somos os mais miseráveis dos homens se Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque acreditamos na maior das mentiras. Outra implicação, se Jesus não é o Cristo, e existe então uma mentira na nossa crença, o que mais de mentira pode ter aqui? E aí você começa a repensar tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, e começa um perigo. Outra pergunta natural, se Jesus não é o Cristo, por que a gente não está nas cobertas agora? Por que a gente está aqui? Agora, se Jesus for o Cristo, quais são as implicações? Bom, se Jesus, de fato, é o Cristo, nós fomos salvos nos méritos de Cristo Jesus. Se Jesus é o Cristo, de fato, nós não temos nada para oferecer, e Ele deu tudo. Se Jesus é o Cristo, nós hoje somos filhos de Deus e herdeiros com Ele. E no grande dia, Ele se manifestará e estaremos com Ele para sempre. Porém, se Jesus é o Cristo, muitos outros perecerão. Essa é a melhor palavra, talvez. Se Jesus é o Cristo, muitos outros perecerão, porque não acreditam que Jesus é o Cristo. E aqui fica esse problema, porque negar a Cristo é distanciar-se de Deus. Dizer que Jesus não é o caminho, quando ele de fato é empurrar pessoas precipício abaixo. Existem pessoas que dizem, não, Jesus ele não é o caminho. Jesus não é o caminho. Bom, se ele não for, nós temos problemas. Se ele for, e tem gente dizendo que ele não é, tem gente dando direção errada, e vai ter gente perdida na estrada. E esse é um perigo. E aqui, engraçado, você pode ler comigo novamente o verso 23,
Porque o texto diz: todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. E aqui a gente entende que negar a Cristo é distanciar-se de Deus. Lembre de João, capítulo 14, verso 6. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo foi categórico aí. Cristo não abriu outras oportunidades. Ele disse: se não for por mim, não tem solução. Se não for por mim, não tem salvação. Foi isso que Cristo disse. Mas tem muitas pessoas que se compreendem como boas. Tem muitas pessoas que olham para suas condutas e pensam: caramba, eu sou uma pessoa moralmente legal. Eu cuido dos mais velhos, eu dou esmola aos mendigos, eu participo de uma série de ações sociais no meu bairro. Eu sou uma pessoa moralmente boa, né? Tem gente que crê na reciprocidade do universo, que diz não, que se a gente acreditar no universo, o universo vai devolver para a gente. Se a gente, assim, ser grato, a gente vai colher frutos da gratidão. E, ok, enfim, fora de Cristo, tudo isso é muito complicado, meus irmãos. Tudo isso é muito complicado. Mas tem gente que acredita nisso. Eu sou uma pessoa moralmente boa. Tem gente que pensa: eu sou uma pessoa que faz tudo certo, dentro da medida do possível. Eu não estou roubando, não estou prejudicando ninguém. Ainda faço muitas coisas. Bom, a verdade é que nada disso protege alguém da ira de Deus. Nada disso. Nada disso. Porque a pessoa mais boa, se é que a gente pode dizer assim, né? Até no português fica meio feio. Se é a melhor das pessoas acha que não tem pecado, ela já está podre em pecaminosidade. Alguém certa vez perguntou a um pregador: pregador, com relação aos índios que não conhecem a Deus, os índios, alguns que são tão bondosos, tão gentis, maravilhosos, eles vão ao inferno porque eles não vão à igreja todo domingo? E aí o pregador disse para ele o seguinte: olha, deixa eu te ensinar uma coisa. Toda pessoa verdadeiramente boa vai para o céu. Vai para o céu. Tenha certeza disso. Toda pessoa verdadeiramente boa vai para o céu. Aí a pessoa ficou feliz. Ai, que bom. Aí o pregador continuou: agora tem uma questão. Me apresenta uma. Traz uma pessoa verdadeiramente boa. Não existe. Essa pessoa verdadeiramente boa não existe. Então, quando alguém diz: mas e tal pessoa que é tão boa, só porque não conhecem a Cristo, ela vai para o inferno? Ela não é boa. Você não pode dizer um negócio desse, irmão Augusto. A palavra de Deus diz que todos aqueles que não confessam a Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador já está em pecado. Davi fala: eu fui concebido em pecado. A minha mãe me trouxe em pecado. É impossível não pecarmos. Todos estamos em pecado. Isaías, capítulo 64, coloca um ponto final nessa discussão. No verso 6, Isaías 64, verso 6. Assim diz o texto: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Para eu poder contextualizar melhor o que é esse trapo imundo, ou trapo de imundícia, eu vou tentar ser o mais delicado possível. Mas você imagina que naqueles dias não havia todo o cuidado higiênico que se existe naturalmente hoje em dia. Então você pense na moça quando está naquele período de fertilidade.
E a gente sabe ali como funciona. E não há os mesmos recursos de higiene. Já deu para pegar? Ou eu tenho que ser mais claro com relação ao que é trapo de imundícia? O profeta Isaías ele está comparando esse tipo de pano com a nossa justiça. Ele diz, o homem mais legal, o top, o cara mais top que tem, é isso aqui, ó, perto de Deus. É sujo, é impuro, é imundo. É imundo diante de Deus. Então, meus irmãos, chegamos à conclusão lógica que a melhor das pessoas diante de Deus ainda é um pecador. Já disse isso, acho que aqui, certa vez, onde conversava com uma moça que uma vez disse para mim, caramba, eu tenho que ir à igreja, porque já fazem alguns meses que eu não me confesso. Se eu não for me confessar e eu for atropelada aqui, eu estou frita. Já tem alguns meses. E aí ela brincando comigo, ela disse, e você, Augusto? Há quanto tempo você não se confessa? Aí eu falei para ela, se eu não me confessar todo dia, eu estou ferrado. Não tem escapatória. Não são questão de meses, eu preciso me confessar o dia inteiro. Eu preciso confessar, Senhor, eu sou pecador sim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Confessar a Cristo é algo que devemos fazer integralmente o dia todo. Não é todos os dias, é o dia inteiro. Porque o dia inteiro nós estamos pecando. Haverá um dia que nós não pecaremos mais, mas não é hoje. E por isso nós lutamos, e aqui a gente precisa lembrar que o caminho da santidade é um progresso. Eu talvez nunca deixe de pecar, mas certamente hoje eu sou mais santo que eu era ontem. Por quê? Porque o Senhor tem derramado sobre mim misericórdia. Então eu estou crescendo em graça. Então se antes eu pecava no meu jeito de falar, hoje eu não peco no meu jeito de falar, eu já mudei. Porém, eu continuo pecando na mentira. Ok. Amanhã, talvez, eu já não peque mais no meu jeito de falar, na minha mentira. Mas ainda venha a pecar num outro aspecto. Ou seja, há uma progressão da santidade. A gente continua crescendo em graça. A gente continua crescendo em graça. Bom, versos 24 e versos 27 do texto que nós lemos, a gente vai passar um pouco mais rápido, porque falamos sobre isso na semana passada. São as armas do cristão, para lutar justamente contra o falso profeta, contra os anticristos, ou contra aqueles que tentam nos enganar. É o verso 24 ao 27, diz assim o texto, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai, ou seja, aqui ele está convocando os seus ouvintes a se apegarem à palavra de Deus. Paulo fez algo semelhante para Timóteo. Ele diz, se apega às Escrituras, às sagradas letras que a sua avó Lloyd te ensinou. Você sabe isso desde pequeno. Não se aparta disso. Fortaleça-se nisso. O texto continua. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar, verso 26, eu pulei propositalmente ali o verso 25, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então, a gente tem o artifício da palavra de Deus e temos a sua unção. E nós vimos na semana passada que isso é o próprio Espírito Santo de Deus, é o selo do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Então a gente entende que podemos confiar que não estamos sendo enganados porque estudamos a palavra de Deus e porque o seu Espírito Santo está sobre nós. Então o próprio Espírito também não nos deixará ir tão longe. Então são duas armas que nós temos que nos protegem. A gente percebe isso direitinho quando a gente pensa em alguns textos, como, por exemplo, o Salmo 119, verso 11, que diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, para que eu não peque, eu estou lendo as Escrituras, eu estou estudando, eu me atenho a elas, e assim, então, eu estou evitando certos pecados.
E, claro, o Santo Espírito de Deus, a gente vê João capítulo 15, verso 26. O próprio Cristo diz: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, o que acontece? Quando alguém me disser: olha, Jesus não é o Cristo, não. Entre Jesus e Buda, eu fico com Buda, sabe por quê? Porque ele nunca errou, ele fez tal coisa, ele fez aquilo outro. Nessas horas, o Espírito Santo, ele vai me dizer: tem uma coisa errada nessa história aí. Não, não é assim que a banda toca, não. E a gente vai para a palavra de Deus, e aqui a gente guarda as Escrituras nos nossos corações. A gente pode dizer: nenhum homem passou por aqui sem pecar, a não ser o Cristo Jesus. Só Ele. Qualquer outro homem está errado. Qualquer outro homem fracassou nesse departamento. Então percebam, verso 24 a verso 27 nos fala sobre as armas que o cristão tem, as garantias que ele tem para que não sejam enganados. Como eu disse na semana passada, crente que lê a Bíblia não é enganado. Crente que conhece a palavra de Deus não é enganado. Eu conheci um pastor, eu não sei se já falei aqui, onde ele fez bastante fama numa das regiões, nos municípios do Rio de Janeiro. Fez bastante fama. E todo mundo dizia: esse pastor é uma bênção de Deus. Só que ele é muito grosso. Ué, ele é uma bênção de Deus, mas é muito grosso? Não estou entendendo. Não, é que ele é muito bom. Ele é muito bom, mas ele é extremamente grosseiro. Então você tem que pegar ele num dia que ele está bom. Ué, mas não tem um tal de fruto do Espírito que fala de um negócio desse, que é diferente? E muitas pessoas acreditavam nisso. Infelizmente, esse homem se apresentou com um escândalo terrível e mostrou que, de fato, tinha uma coisa errada. E a gente viu na semana passada também que alguns escândalos têm que vir, mas ai daqueles por onde vem o escândalo. Então, percebam, nós que lemos a Bíblia, vemos um homem que diz ser cristão, que tem uma boa conduta, mas não vive, ou melhor, que tem uma boa oratória, mas não tem uma boa conduta, ué, tem alguma coisa errada. A gente precisa olhar nas Escrituras para que não sejamos enganados. E, naturalmente, o Espírito Santo também fará a sua parte e nós seremos protegidos do engano. Mas o texto continua. E agora, se já vimos a pior das mentiras, nós veremos uma maravilhosa verdade. O verso 25 disse: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E o verso 28 e 29 tem algo também para dizer. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele ou nascido de Deus. Ora, lembro de uma situação engraçada que aconteceu no trabalho. Eu comumente trabalho escutando música. Consigo fazer isso. Então, estou trabalhando, ouvindo música, e às vezes eu me seguro e fico cantarolando ali no baixinho. Ou eu penso que é baixo, até alguém me dá uma bronca e dizer que está um pouquinho mais alto. E uma moça do meu lado, ela disse para mim: você é cristão, não é verdade? Eu disse: sim, sou. Ela: eu também. Aí eu: que legal, que bom, não sabia. Ela: que legal, ok. E aí ela me fez uma pergunta: você acredita de verdade? Você acredita de verdade que Jesus vai voltar? A minha reação, amém, né, meu irmão? A minha reação foi de rir, porque eu pensei que ela estava fazendo uma piada. Eu pensei que ela estava brincando, sendo irônica comigo, sabe? E aí eu ri, ela ficou me olhando. E aí eu fiquei com vergonha, que eu percebi que ela não estava, que ela estava sendo sincera na pergunta dela. Ela: você acredita que Jesus vai mesmo voltar? Aí eu, brincando com ela, disse: você também. Ela: não, eu estou te perguntando. Aí eu falei: não, você acredita também. Ela: não, eu estou te perguntando. Eu falei: mas você não disse para mim no começo da nossa conversa que você era cristã? Ela: mas eu sou. Aí eu falei: e tu não acredita que Jesus vai voltar? Ela: não. Aí eu falei: amiga, veja só. A segunda vinda de Jesus
é um fundamento da nossa fé. É um fundamento preciosíssimo da nossa fé. Nós sabemos que Jesus Cristo foi assunto aos céus e Ele prometeu que ia voltar para nos buscar. Se isso não acontece, a nossa fé está quebrada. Não funciona. E aí, com muita calma, muito carinho, eu expliquei para ela, eu falei, olha, se Jesus não voltar, para começo de conversa, ele é um grande mentiroso, porque ele disse que voltaria. Se ele não voltar, e eu já disse que ele seria um mentiroso, então nós estaremos perdidos. Por quê? Porque Jesus disse que nos levaria consigo, para que não houvesse mais problemas. Ele estaria conosco. O prazer do céu é estar para sempre preso, atrelado a Cristo Jesus. É um negócio que eu não entendo ainda, mas eu sei que eu vou entender. E todos nós, embora não compreendamos, sentiremos isso. Sentiremos isso. A sensação de nunca mais sentir fome. A sensação de nunca mais sentir dor. Nunca mais sentir tristeza. Perder um parente é terrível. Mas no céu nós não sentiremos mais essa sensação de perda. Como isso vai funcionar? Eu ainda não sei, meus irmãos. Talvez ainda aqui nessa terra o Senhor me explique. Talvez eu só perceba lá. Mas o Senhor, Ele mudará a nossa concepção das coisas para sempre. E não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. Só alegria. E eu nem sei se dá para ficar cansado de tão alegre. Mas é assim que seremos. Haverá somente alegria. Tem gente que pensa, meu Deus, o céu vai ser muito chato. Será que a gente vai estar só cantando, só louvando a Deus? Meus irmãos, a nossa concepção vai ser completamente transformada. Não haverá nada melhor a fazer do que estar no céu louvando a Deus. Eu não entendo isso ainda, porque eu gosto de jogar uma bola. Eu confesso, eu estou meio gordinho, mas eu gosto de jogar uma bola. E penso, será que não vai ter um momento para a gente jogar uma bola lá no céu? Não sei. Eu sei que enquanto estivermos no céu, estaremos completamente felizes, independente do que estejamos fazendo. Isso eu tenho certeza. E aqui, meus irmãos, conversando com essa moça, ela ficou um pouco chocada, porque ela não sabia que isso era um fundamento da fé. Ela, caramba, porque eu sempre li a Bíblia e entendi que tem coisas legais que eu aplico e coloco na minha vida. Sabe, eu não minto, eu não ando com gente que mente. Então, assim, tem coisas legais na Bíblia. E eu até acredito que Jesus morreu por mim. Mas eu não acredito que em pleno século XXI, a gente tentando ver até foguetes para ir para outro planeta, Jesus vai voltar? Bom, eu disse para ela, eu acredito que o céu vai ser rasgado no meio. Eu não sei como vai ser isso, mas ele vai ser rasgado no meio. E mesmo o cara que está na China, e a gente que está aqui do outro lado do globo, ao mesmo tempo nós veremos o rei. Tenho certeza disso. Essa é a minha fé. Se eu perder isso, acabou o evangelho. Eu não preciso estar aqui, eu vou voltar para as cobertas. Bom, a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, como disse, é um dos fundamentos do evangelho, da fé cristã. E aqui, vale colocar aqui uma certa relação entre a primeira vinda e a segunda vinda. Na primeira vinda, Jesus vem como um cordeiro. Ele se entregou por nós. Ele nos livrou do pecado. Na segunda vinda, ele vem como um leão. Ele julga em vitória e jamais se apartará de nós. No momento em que Cristo disse aos discípulos que ele precisava ir, houve tristeza. E Jesus disse a eles, não temam, não fiquem tristes. Eu estou indo para preparar a morada. Se eu não for, o Consolador não vem. Está tudo bem. Eu estou indo. Vai ser uma separação. Vai ser triste, vai ser doloroso. Mas ela é momentânea. Na segunda vinda, a gente nunca mais vai ter que se preocupar por estar longe de Cristo. Porque Ele estará conosco para sempre. Ele sempre nos levará consigo, para onde quer que Ele esteja. Na segunda vinda, meus irmãos, haverão somente duas reações, duas formas. Leia comigo o verso 28. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenham confiança e não sejam envergonhados diante dele na sua vinda. Meus irmãos, para nós, só há
dois caminhos. Quando Jesus voltar, ou a nossa confiança será respondida, ou ficaremos envergonhados, porque não criamos nele. Naquele dia vai ter gente pedindo para se esconder nas cavernas, diante do rei, porque ofenderam a ele. Viveram de ofender a sua dignidade. E ele veio. E a conta chegou. E está na hora de pagar. Está na hora de cobrar. Ele virá, meus irmãos. Nós aguardamos esse dia com alegria. Nós aguardamos por esse dia com alegria. Bom, parece que minha filha está para nascer dia 30, 31 de julho, ou a primeira semana de agosto. Se Jesus voltar dia 28 de julho, vai ser melhor ainda, meus irmãos. Porque eu gosto da minha filha, mas eu gosto mais de Jesus. Deixa, eu encontro com ela na glória, na graça. Eu a vejo pela primeira vez lá, não tem problema. É melhor ver a Jesus. Não tem nada que eu possa fazer aqui de expectativa de vida, de construção de vida, que Jesus possa se apresentar como um impedimento. Ah, não, depois Jesus vem. Não tem, meus irmãos. Não tem. Ó, limpa isso de sua vida. Se isso é um pecado que às vezes te aparece, vamos jogar um que boa nele aí, em nome de Jesus, porque não dá para pensar dessa maneira. Nenhuma praia que você quer ir, nenhuma viagem, nenhum casamento que você quer, nenhuma festa que você quer fazer, nenhum emprego que você está tentando conquistar vai ser melhor do que conhecer a Cristo face a face. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que eu não entendia um texto da Bíblia, que era 1 Coríntios 13, quando Paulo dizia o seguinte: nós vemos como num espelho. Eu não entendi esse texto, porque ele dizia, nós vemos como num espelho, mas quando ele se manifestar, nós vamos ver face a face. E eu pensava, mas quando eu vejo no espelho, eu vejo igualzinho. Qual que é a dificuldade? Não estou entendendo. Mas é claro, naquela época o espelho não era igual é hoje. Não é a mesma tecnologia. Naquela época o espelho era de bronze, era no latão, então a figura do espelho era disforme. Você não conseguia enxergar algumas coisas. Talvez naquele espelho de latão, de tão disforme que era a figura, eu podia aparecer até com cabelo. Hoje, no espelho daqui, eu sei que eu não tenho mais. Porém, quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. Isso será maravilhoso, meus irmãos. Isso será maravilhoso. Lembre-se disso. Quando ele se manifestar, quando a sua segunda vinda se concluir, nossa confiança vai ser correspondida. Vai ser palavras de alívio, finalmente. O amado chegou. Eu não consigo imaginar isso, meus irmãos, mas que expectativa maravilhosa é aguardar pelo Rei, porque ele vem. Ele vem. Outros, meus irmãos, serão envergonhados, como eu disse. Por fim, o verso 29 nos dá mais um teste categórico de João, bem específico de sua carta. Ele diz, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus, é nascido dele. Ou seja, quem é justo é de Deus. E quem não é justo? Não é. Então pode o crente ser injusto? Não pode. É bem básico. É por isso que o John MacArthur diz que, para um não cristão, essa talvez seja a melhor carta, a melhor porção da Bíblia para iniciar sua caminhada. Por quê? Porque ela é muito didática, ela é muito clara. Você é injusto? Então você não é cristão. Você quer ser cristão? Então você precisa ser justo. Não tem como essas coisas estarem distintas. Mas percebam que João aqui está falando sobre um estilo de vida e não de uma ação de impecabilidade. Não quer dizer que eu serei sempre injusto, serei sempre justo. Por exemplo, às vezes um dia eu posso estar irritado e a Bruna está me chamando para almoçar e eu posso ser um pouco mais duro com ela e falar, eu vou depois, já falei. Não foi justo da minha parte ter sido grosseiro com a minha esposa que estava me chamando para comer. Porém, por ser ainda pecador, eu posso vir a pecar nisso. Isso não quer dizer que eu não estou sendo justo numa perspectiva de caminhada cristã. Nós continuaremos caminhando, tentando ser justo. Se pecarmos, como disse o começo do capítulo 2, nós temos um advogado para interceder por nós. Todavia, o nosso estilo de vida é um estilo de justiça. Precisamos seguir a Cristo como Ele é. Por fim, Apocalipse, capítulo 22,
verso 11 e 12. Apocalipse 22, verso 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Verso 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eis que venho em breve. Essa é a nossa certeza. Há alguns que podem dizer que Cristo não existe. Nós dizemos que Ele vem, e vem em breve, e vem logo. Daqui a pouco Ele está aqui. Meus irmãos, permaneçam nessa verdade, e que o Espírito Santo de Deus lhe dê forças para lutar contra o pecado e desviar-se das incertezas. Que o próprio Deus te constranja a estudar a Bíblia. Muitas coisas eu pude aprender porque alguém veio me perguntar e eu fiquei com vergonha de não saber responder. Então eu pensava, caramba, se eu sou cristão e essa pessoa me pergunta e eu não sei responder, eu preciso para ontem descobrir. Uma das minhas estratégias começou a ser, me dá uma semana que eu te respondo. Ah, você sabe tal coisa? Me dá uma semana. Me dá uma semana que eu te respondo. Porque eu não posso não saber de uma coisa que alguém do mundo não sabe sobre Deus. Eu digo que sou o seu arauto, eu digo que sou o seu filho, que filho não conhece os gostos do pai. Que o Espírito Santo, meus irmãos, possam te constrangir também a estudar a Bíblia, que mais pessoas tragam perguntas para que você cada vez mais se aproxime de Deus e se aproprie da palavra dele. Amém? Coloque-se de pé, vamos ao Pai em oração, enquanto nossos irmãos do louvor se preparam para uma última canção. Senhor Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Nós aqui, Senhor, oramos e entramos em oração graças a Jesus Cristo, porque houve um tempo em que não podíamos nos aproximar de Ti, mas Cristo Jesus se apresentou como um caminho. Quando o Senhor olha para nós, não vê os nossos pecados, mas vê os méritos de Cristo. É por isso que podemos nos aproximar de Ti, Senhor, e colocar as nossas petições diante de Ti. E o Senhor nos responde e nos vê com ternura e com amor e não com rancor, porque fomos feitos teus filhos através de Jesus Cristo. Ó Senhor, que graça maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou a escama dos nossos olhos. E hoje estamos aqui, um povo que se entende e que se chama pelo seu nome, porque conhece a Cristo Jesus. Deus Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos que toda mentira, ela seja desviada de nosso caminho. Que toda prática ou artimanha satânica de excluir a cruz ou apagar Jesus, que ela possa ser, em nome de Jesus, derrubada, Senhor. Porque nós cremos que a cruz deveria ter sido um lugar de tristeza, mas ela é o lugar da nossa redenção. E glorificamos a Ti pelo Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito não se aparte de nós, mas que o Senhor continue nos fazendo crescer em graça, que possamos, Senhor, continuar sendo transformados pela renovação de nossas mentes e que não nos adequemos com a ordem ou com o sistema desse mundo. Fortalece-nos, Pai, em Ti. Esconde em nosso coração, Senhor, a Tua palavra, para que não pequemos contra Ti, em nome de Jesus. E aumenta a nossa fé, porque se existe em nosso meio alguém que sente dúvida da sua vinda, ó Senhor, dá forças, esclarece na Tua palavra, ou fortalece o espírito dessa pessoa através do Teu Santo Espírito, para que possamos crer juntos, porque um dia Jesus Cristo voltará. Essa é a nossa certeza e esperança. Ele virá, Ele nos levará consigo e não haverá mais dor, não haverá mais luto, somente alegrias, porque estaremos com o amado de nossa alma. Dá-nos força, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos levar em segurança para os nossos lares e nos trazer novamente para esse culto da noite. E como diz nosso pastor Faustino,
que continuemos a cultuar, porque a cultuar a Ti, Senhor, não para durante o momento de culto, mas ele continua durante todas as nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.